Oi, pessoal, boa noite a todos. Eu sou a Deise Santiago, sou Nutri já há uns 7 anos e eu tenho diabetes há 20. E eu me tornei Nutri exatamente por causa do diabetes, porque eu sei que a gente precisa ter um atendimento, né, um cuidado muito maior. E aí eu corri atrás para me especializar nessa área e hoje eu faço a contagem de carboidratos de uma forma muito simples. Então eu busquei passar todo esse conhecimento nessa aula, mas ao mesmo tempo tentando acalmar vocês, porque eu sei que é um tema que gera muitas dúvidas, né? Então, vamos com calma, vamos por partes. Eu fiz um compilado aqui de todas as informações importantes que a gente vai precisar comentar agora, tá bom? Mas no final a gente consegue tirar um pouquinho das dúvidas de vocês, combinado? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para que vocês possam acompanhar aqui todo o meu pensamento. Vamos lá. Bom, começando aqui a contagem de carboidratos, né? O que a gente precisa saber quando começamos a contagem de carboidratos? Primeiro, o que é carboidrato, tá? É muito comum a gente começar a contagem e achar que tem que contar tudo. Não precisa, tá? Carboidratos são os pães, massas, arroz, frutas, e primeiramente vai ser isso que a gente vai contar, tá bom? Só o principal, digamos assim, o arroz, feijão, a gente começa sempre do básico para depois começar a evoluir um pouquinho mais, ok? Insulina, então qual insulina que a gente está usando, como é que a gente vai fazer para contar esses carboidratos, enfim. Proteína entra depois, tá? Mas é importante saber como que a gente vai fazer essa contagem, qual que é a nossa meta, né? É importante conversar com o médico, saber qual que é o valor de glicemia ideal, né, para se chegar. Bolos não tem nada a ver com bolo, tá? Já vi muita gente fazendo confusão, né? Falando, nossa, mas eu vou ter que comer bolo. Tipo, não, nada a ver. Bolos é o total de insulina que precisa ser aplicado, tá? Então a gente vai aprender como calcular esses bolos. Sensibilidade, tá? A gente vai comentar um pouquinho aqui como é que funciona. A Nutri, que é super importante você ter uma nutricionista que seja educadora em diabetes, tá? Que ela entenda como que é a vivência do diabetes e toda a parte teórica também. E a educação em diabetes, que é um fator primordial para ter um bom controle. Essa é a nossa equipe, todas as diabetes Nutris, né, que estão fazendo parte desse projeto. Temos Nutris aí do Brasil todo e queremos muitos mais, né? Então, temos o pessoal, a gente já foi meio falando, né? Mas é São Paulo, do Espírito Santo, Piauí, tem para todo cantinho, né? Então vamos lá, o que é a contagem de carboidrato? Ela é uma estratégia nutricional. Tem muito médico que fala que não, que a contagem de carboidratos é só uma forma de tratamento e tal, e passa de qualquer jeito. E eu falo isso com propriedade, porque foi o que aconteceu comigo, tá? Como eu tenho diabetes há 20 anos, há uns 10 eu comecei a fazer a contagem. Só que a minha médica simplesmente jogou informação para mim, tipo, agora você vai fazer a contagem. Só que ela não me explicou que eu precisava passar com uma nutri, que eu precisava ter toda a orientação. Eu fiquei mega perdida, tá? Então, o que a gente não quer é que você se sinta perdido, né? Seu filho, enfim, quem tiver diabetes. Tem que ser com uma nutri, tá bom? É uma estratégia nutricional, combinado? O controle glicêmico precisa ser feito. A gente precisa saber se está adequada a quantidade de insulina, se a quantidade de carboidrato está sendo adequada. Tá? Então, precisa, sim, ter todo esse acompanhamento, montar gráfico e tal. Mas hoje em dia a gente tem várias opções que já dão isso para a gente, né? Muitos glicosímetros a gente conecta no computador e já dá o gráfico todo, já mostra todo o histórico de glicemia. E a contagem de carboidratos, para mim, pelo menos, e para a maioria das pessoas, significa liberdade, né? O fato de você poder consumir outros alimentos, né? De não precisar tomar uma dose fixa e ficar preso àquela quantidade de carboidrato para ser consumido, ajuda muito, né? É uma liberdade, assim, para mim, mudou minha vida. Eu vou passar os slides, senão eu vou começar a chorar. Então, basicamente, nós temos a alimentação,
onde a gente vai contar um pouquinho do carboidrato, né? Eu vou explicar mais para frente como a gente vai fazer isso, mas aí nós temos a insulina e um pós-prandial, né? Uma dosagem de glicose dentro da meta, logo após a refeição, tá? Então, esse pós-prandial é após a refeição, tá? Vai estar dentro da meta, se Deus quiser, com a contagem de carboidratos. Então, o primeiro passo é checar a glicemia, calcular quanto tem de carboidrato nessa refeição e fazer o cálculo de acordo com a orientação médica, tá? Esse cálculo vai ser o médico que vai te passar. Então, pergunta ao seu nutricionista, ao seu médico, qual é o meu fator de sensibilidade? Qual é a minha relação insulina-carboidrato? E qual que é a minha glicemia-alvo? Esses dados que a gente pede para os profissionais, eles são dados muito individuais, completamente, tá? Por quê? O que eu tenho de sensibilidade é diferente do que a Rosângela tem de sensibilidade, tá? Cada pessoa funciona de um jeito e a gente precisa entender essa individualidade de cada pessoa, ok? Então vamos lá, o que é o fator de sensibilidade? Vamos ver se seu médico já te passou essa informação. É o quanto uma unidade vai abaixar da glicemia, tá? E precisa ter o controle glicêmico, a tabelinha, sabe? Montar o gráfico e tal. Por quê? A gente só consegue saber o quanto que uma unidade está baixando da glicemia se você verifica a pontinha de dedo, tá? Quando faz o teste, a nota, a gente consegue ter um parâmetro melhor, né, de como que tá essa sensibilidade, tá bom? Nessa fase também a gente consegue identificar se tem resistência à insulina, que é quando uma unidade começa a não dar conta, né, da quantidade de glicose, e aí a gente vai precisar de mais insulina, tá? A relação insulina-carboidrato é o quanto uma unidade queima, digamos assim, do carboidrato, e a gente faz uma regrinha de 3, tá? Porque o médico vai te falar, uma unidade vai queimar 30 gramas de carboidrato, tá? Dando um spoiler aqui, mas um pão francês, por exemplo, ele tem 30 gramas de carboidrato. Então, vou precisar aplicar 2 unidades, certo? Então, 1 para 15 e aí X para 30. Então, essa regrinha de 3 é o que é mais tranquilo. Próximo slide é a glicemia alvo. Ela também é chamada de metaglicêmica, tá? Essa glicemia alvo é o médico que vai determinar, tá bom? Qual que é a faixa que você precisa permanecer e para a continha a gente vai usar uma média desse valor, tá? O problema é que a gente tem diversas opções de metas, tem várias tabelas, né? Eu trouxe aqui a ADA, IDF, SBD, tem várias sociedades, tal, que passam valores que são diferentes, né? Então acaba ficando complicado para a gente falar, não, você vai seguir esse valor. Não, o médico vai determinar, tá? Porque se é uma criança, se é um idoso, se é um praticante de atividade física, se é um atleta, depende muito de cada um. Então, eu não posso agora falar, olha, gente, vamos todo mundo fazer uma glicemia-alvo de 100, que a gente chama de unicórnio. Não, tá? Não posso fazer isso. Por quê? Tem pessoas que vão precisar de uma meta muito mais acima ou abaixo, né? Como gestantes ou crianças, sabe? Tudo varia muito. Então, o médico que vai determinar, tá? E eu preciso que vocês entendam sobre a insulina, tá? A gente tem algumas no mercado, como o Novorapid, o Malog, a Fidra, a Fiasp, que é muito recente, e a Afresa, que é de inalar, fugiu a palavra, é de inalar, tá? Essas insulinas, elas têm tempo de ação diferenciado, tá? Então vamos lá, Asparte, Lispro, Glulizina, elas começam a ação mais ou menos 15 minutos. Tá? Então você já sabe, 15 minutos antes eu preciso aplicar a insulina para poder comer, e aí eu faço toda a continha e beleza. A Fiasp, ela começa a agir em 5 minutos, então ela é muito mais rápida. É possível sim aplicar na hora da refeição, tá? Qual que é o grande problema? Essas outras 3 insulinas, elas têm um tempo de ação de 3 horas, e a Fiasp de 1 hora. Então, se você faz a digestão do carboidrato, né, em 2 horas, você pode aplicar a dosagem de Fiasp necessária
só que você vai ter uma ação muito rápida para depois acabar e ainda vai ter digestão de carboidrato. Podemos ter uma hipo seguida de hiper, tá? Então, converse com seu médico se isso acontecer, porque a Fiasp, ela pode ser uma insulina maravilhosa, mas ela não resolve todos os problemas, tá bom? E a Afresa, ela tem dose de insulina fixa. Então, você vai ter 4 unidades, 8 ou 12. Se você não aplica 4, 8 ou 12, não serve para você, tá? Além do que ela é bem cara. Então, né, a gente precisa ver essa questão também. E aí eu quero que vocês leiam a bula da insulina para saber como ela vai agir, né? E perceber se ela age daquela forma mesmo no seu organismo, porque cada insulina vai agir de uma forma, tá? Tem algumas insulinas que não servem para algumas pessoas. Por isso que a gente tem tantas opções, tantas variedades, porque o nosso corpo ele precisa ter a dosagem ali, agir, né, da forma certa no organismo. Se ele não está agindo, a gente troca, ok? Agora eu tenho que falar que você precisa ter uma nutricionista nesse momento, tá? Não é puxando sardinha para o nosso lado, né? Mas é muito importante. Por quê? A nutricionista vai fazer o ajuste na contagem de carboidrato, vai orientar sobre uma alimentação saudável e adequada, vai falar a quantidade de carboidrato por refeição. E eu sei que nesse momento você tá com a mão na cabeça já desesperado, falando: ai meu Deus, é muita coisa. E é por isso que a gente está aqui, por isso que a gente estuda tanto para conseguir te orientar da forma correta. E por que que isso é tão importante? Eu percebi, quando eu mudei meu tratamento, eu pirei, que eu acho que é o que muitas pessoas fazem quando podem comer coisas com açúcar, né? E depois de tanto tempo sendo proibida de comer muita coisa, a gente acaba ficando meio doido. E aí eu comecei a comer e aplicar, comer e aplicar. E aí eu engordei, tá? Eu engordei cerca de 10 quilos. E isso para mim foi muito ruim. Eu criei uma resistência à insulina. Então, assim, virou uma bola de neve péssima. Que se a minha médica tivesse me falado, vai atrás de uma nutricionista que entenda de diabetes, isso não teria acontecido, tá? Então, a minha dica de ouro é: não passe pelo que eu passei e vai atrás de uma nutricionista que entenda de diabetes. Combinado? Então, calma. Nesse momento, acho que tá todo mundo falando: Jesus amado, como assim? Desde socorro! Calma, você não tá sozinho, né? Então pega papel e caneta pra gente fazer aqui na prática tudo que eu falei, tá? Parece que é muita coisa, mas vamos lá que vai ser tranquilo. Vamos lá, todo mundo pegou papel, caneta, corre lá. As nutris aqui estão todas a postos. Vamos lá, gente. Primeira continha. Eu vou devagar, tá? Se alguém precisar falar alguma coisa, levanta a mão. As meninas vão me Deise, avisando aqui também. rapidinho. Tá, eu Oi, Mar. deixei aqui a info, qualquer dúvidas que vocês tiverem a respeito do que a Deise por falar, deixem nos comentários aqui no chat, deixem aqui no chat, que eu e as meninas vamos estar aqui olhando as dúvidas de vocês e repassando para a Deise, tá bom? Perfeito, melhor. Então vamos lá. Eu vou indo devagar, tá? Primeira conta é o bolos de correção. Então, lembra que bolos é o total de insulina para aplicar para alguma coisa. No caso, corrigir a glicemia, tá? Então, a gente tem a glicemia do momento. A gente vai ter que fazer um teste, tá? Checa a sua glicemia, vê qual que é a meta. Então, a gente vai pegar o total ali de glicemia que deu e tirar o quanto que é a sua meta, tá? Esse vai ser o quanto precisa abaixar da sua glicemia. Lembra que eu falei que o fator de sensibilidade é o quanto uma unidade abaixo da glicemia? Então, a gente vai ter que dividir esse resultado pelo fator de sensibilidade e aí nós vamos ter o total de insulina para abaixar essa glicemia. Simples, não é? Nossa, achei bem de boa. Então, vamos para um exemplo aqui. Se eu estou com uma glicemia de 220, a minha meta é 100 e o fator de sensibilidade que foi estipulado pelo médico é 30. Eu vou ter que fazer 220 menos 100 e dividir o valor por 30. 4 unidades de insulina. Tranquilo, né? Mais pra frente eu falo do valor quebrado, tá? Mas
4 unidades. Ok, isso serve para todo mundo? Não. Se eu fizer uma glicemia de 220, mas a minha meta é 120 e o meu fator de sensibilidade é 50, eu vou precisar de 2 unidades. Então, quando a gente fala, tipo, minha glicemia deu 200 e a pessoa não fala quanto que deu, quanto que é a meta e qual que é o fator de sensibilidade, só essa informação não me ajuda em nada, tá? Então, por isso que muitos médicos, às vezes, colocam valores, tipo, de 150 a 200, aplica uma unidade. É porque o seu fator de sensibilidade é 50, ok? Apareceu alguma dúvida aí, meninas? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos para a segunda conta, tá? A gente vai precisar calcular o bolos de alimentação. Então, significa que eu vou ver o total de insulina que eu preciso aplicar para comer. Vamos calcular o total de carboidratos da refeição. E essa pode parecer a parte mais difícil, tá? Mas eu vou fazer a continha aqui junto com vocês para a gente ver que não é um bicho de 7 cabeças. E eu vou pegar esse total e dividir pela minha relação insulina-carboidrato, que o médico ou a Nutri já passou, tá? Vamos lá. Faz de conta que eu vou almoçar. E a minha relação insulina-carboidrato é 20 gramas, ou seja, uma unidade de insulina queima 20 gramas do carboidrato. No meu almoço, tem 4 colheres de sopa de arroz, uma concha de feijão, um filé, né, um bife, né, que a gente não vai contar nesse momento, porque é uma proteína em pequena quantidade, não tem problema, e a salada que a gente não conta. Então tá tranquilo, eu preciso só contar o arroz e o feijão. O arroz, 4 colheres de sopa, cada colher de sopa tem 5 gramas. Então, 4 vezes 5, 20 gramas de carboidrato só do arroz. O feijão, uma concha, dá mais ou menos, né, equivale aí às 4 colheres de sopa, tá? Vai depender do tamanho dessa concha, mas eu gosto de feijão, então faz de conta que é uma concha grande. E aí, essa continha, para o feijão, as leguminosas, cada colherzinha de sopa dá 3 gramas. Então, eu fiz 3 vezes 4, 12 gramas de carboidrato no feijão. Tranquilo até aqui? Se aparecer alguma dúvida, me chamem aí. E aí, eu vou fazer o total do arroz e do feijão, que são os carboidratos ali que eu vou precisar contar, tá? E vou fazer 20 mais 12, 32 gramas de carboidrato nessa refeição toda, tá? No arroz, feijão, bife e salada. Pego esse 32 do total da minha refeição e vou dividir pela minha relação insulina-carboidrato. Deu 20. É só isso. Deu 1,6. Eu uso bomba. Tranquilo, eu vou colocar 1,6. Mas e se a pessoa tem uma caneta de meia unidade? Ela pode aplicar 1,5. E se ela não tiver? 1 ou 2 unidades. Agora é o momento do pânico. Que a gente fala, meu Deus, eu não sei nada, e agora o que vai acontecer? Socorro! Dá aquele desespero, que eu sei, eu já tive esse desespero também, mas aí é simples. Vamos lá, relaxa, vem comigo que eu vou te ensinar. Em caso de valor quebrado, a gente vai avaliar se arredonda para mais ou para menos. Se tiver a caneta de meia unidade, é melhor. Mas eu sei que não é a realidade de todo mundo. A bomba não é a realidade de todo mundo. Então agora printa essa tela, tá? Para saber o que fazer quando dá mais ou menos. Para mais, né, a gente vai arredondar para 2 unidades nesse caso. Se eu vou ficar sentada na frente da TV, não vou fazer nada. Se eu vou ficar, sei lá, deitada na cama assistindo Netflix, né? Se eu vou ficar sedentária, aplico para mais. Se eu estiver doente, tô com a garganta aqui pegando, eu tô com uma dor de cabeça, tá acontecendo alguma coisa aqui que eu acho que vai subir minha glicemia, eu aplico para mais. Ai, não dormi bem, tô morrendo de sono, nossa, tá horrível, aplica para mais. Minha glicemia deu um pouquinho mais alta antes, né? A minha meta era 120, estava 150. Eu não precisei fazer a correção, mas se eu tô fazendo uma contagem que deu quebrado, eu vou contar para mais também. E para menos, é naquele momento que você vai fazer uma atividade física, ou, eu vou lavar roupa, né? Eu vou estar ativa, né? Vou subir, descer a escada, alguma coisa assim. Nesse momento, a gente reduz para 1 unidade, porque senão eu vou ter hipo, certo?
E se eu tiver com uma glicemia mais baixa, minha meta é 120, deu 80. Então, eu posso aplicar menos unidades, né? Abaixar um pouquinho, para não passar mal depois, certo? Então, vamos lá, refazendo aqui todo o passo a passo. Vamos verificar a glicemia, calcular a dose de insulina para a glicemia. Preparou, vou comer, 15 minutos antes. Olho o que eu vou comer, faço todo o cálculo daquele meu prato, tá? Aqui, por exemplo, tem os biscoitinhos, pãozinho, né? Umas coisas assim que, né, bolo, que vai acabar subindo mais minha glicemia, eu vou ter que contar tudo isso. Então, já, se precisar, coloca no papel, tá? No começo é difícil. Depois, fica que nem eu, bate o olho assim e fala, tem 40 gramas, tá? Eu sei que no começo parece bem difícil, mas depois fica fácil. Vamos calcular a dose de insulina para essa refeição, tá? Então, tá vendo a imagem? O moço tá anotando no caderno e fazendo continha ali no celular mesmo. É assim que a gente vai fazer no começo, depois fica mais fácil. E aí, coloco tudo na mesma seringa, na mesma caneta, na mesma bomba, né? A gente vai aplicar nesse momento toda a dose, né? Todo o bolos de correção e de alimentação para essa refeição. Desde minha glicemia está dentro do normal, não preciso aplicar para corrigir minha glicemia. Ótimo, vamos só corrigir o que for do carboidrato. Combinado? E como saber se eu estou no caminho certo? Simples, checando a glicemia, anotando e conversando com a equipe médica, tá? Não adianta checar a glicemia e não anotar, não contar para ninguém, não vai adiantar nada, tá? Ou se você anota tudo, faz a glicemia tudo certinho, mas não avisa seu médico, não avisa sua nutri, também não vai adiantar, tá bom? E se você vai falar com a equipe médica sem ter anotado nada, sem ter checado a sua glicemia, também não adianta nada. Então, é o conjunto dessas três coisas que vai ajudar a saber se está no caminho certo ou não, se precisa fazer ajuste ou não, tá? Então, faça tudo, esses três passos, para que você tenha sucesso no seu tratamento, que esteja sempre no caminho certo. De novo, aqui a nossa equipe, se você tem alguma dúvida, se ficou alguma questão, né, nos grupos, né, ou chamando a gente, ou tirando a dúvida aqui mesmo, né, dá para conversar. Todas especialistas em diabetes entendem do assunto, inclusive da contagem, né? Apesar de não terem a vivência assim como eu, elas também entendem. E é isso. Muito obrigada pela atenção, por tudo. Eu acho que foi bem rapidinho, mas ao mesmo tempo eu tentei passar de uma forma simples e que todo mundo conseguisse entender, tá? Alguma dúvida? Alguma dúvida pessoal sobre os cálculos, sobre a contagem? A gente vai Não, tudo certo. tirar a dúvida de vocês. Podem perguntar. Ó, todo mundo falando que tá tranquilo. Rô, quer que volte os cálculos? Eu acho que é importante voltar lá nos cálculos, começo dos cálculos, tá? E refazer. Nós temos ainda um tempo de aula. Tá. Eu acho que é legal a gente voltar lá nos cálculos. Na primeira continha aqui? Isso, isso. Porque tem muita gente com vergonha de falar. Tem uma pergunta aqui, Daisy, da Cíntia. Ela perguntou aqui se a gente pode ter mais de uma meta durante o dia. Pode sim. A meta, na verdade, é o quanto sua glicemia deve ficar, em qual faixa. Geralmente, de manhã tem que estar mais baixa, só que à noite a gente deixa um pouquinho mais alta para evitar a hipo noturna, tá? Então, é uma pergunta muito boa. A gente pode ter várias metas ao longo do dia, isso tem que ser conversado com o médico, e também a sensibilidade e a relação insulina-carboidrato também pode alterar ao longo do dia. Tá? Aqui, a pergunta da Jaqueline. Onde encontrar os gramas de carboidratos por alimento?
Tá. Tem o manual da SBD, tá? Até as meninas podem colocar o link no chat, porque daí o pessoal já acessa. Tem o manual da SBD, tem aplicativos como o Glic, inclusive a SBD tem um aplicativo, Fat Secret ajuda bastante. Deixa eu ver se eu lembro mais algum. My Diabetes tem também, o Diabetes M. Glic-On também, né? Qual? Glic-On. Glic-On? Glic-On. Ah, esse eu não conheci. É o Glic. Ah, O o Glic. Glic. O Glic ajuda bastante. A Carla está falando que ela sempre se confunde com o fator de sensibilidade e o fator de correção. Tá. O fator de sensibilidade é o quanto uma unidade vai abaixar da glicemia. E a relação insulina-carboidrato é o quanto uma unidade vai queimar do carboidrato. Tá? Então, são coisas completamente diferentes. Ah, mas se uma unidade abaixa 50 da minha glicemia e eu vou aplicar uma unidade a cada 20 gramas, por exemplo, são coisas diferentes. Não é porque você vai aplicar uma unidade para 20 gramas que você vai abaixar 50 da sua glicemia. Tá? Na verdade, essa insulina vai trabalhar com o carboidrato e não na glicemia. Deu para entender? Ô, Deise, mas em cima, Amanda, perguntaram como eu acho o RIC. A relação insulina-carboidrato é o médico ou a nutricionista que vai fazer esse cálculo, porque é um cálculo bem chato. Desculpa, eu não vi a pergunta. Passou? Passou? Oi, o Donizete perguntou e eu não vi. Peço desculpas. A outra pergunta aqui da Jaqueline, ela perguntou como o DM2 pode se beneficiar com a contagem de carboidratos. Tá. Quando você consegue contar o carboidrato, né, e entender como que ele funciona no seu organismo, fica... alguém rabiscou aí. Fica muito mais fácil, né, de entender a dose de medicação que você precisa utilizar ou o quanto que a sua glicemia vai subir. E aí, com a alimentação e atividade física, a gente pode ir balanceando isso. Acaba ficando um controle muito maior. Porque imagina se você vai comer uma torta, por exemplo, você olha e fala, ok, tem 50 gramas de carboidrato. E aí você olha para uma outra torta, tipo um pouquinho menor, talvez, integral, e ela tem 30 gramas de carboidrato. Qual que você vai escolher para não ter uma descompensação glicêmica? A de 30 gramas, certo? O ideal é passar com o Nutri, porque ele vai te dar a quantidade de carboidrato por refeição. E aí, dentro daquele valor, você consegue ficar com o nível de glicemia muito mais tranquilo. Então, por isso que a contagem de carboidrato é uma estratégia nutricional e é adequada para todos. Estão pedindo aqui para repetir qual as informações que o paciente precisa perguntar ao médico endocrinologista. O fator sensibilidade, fator de sensibilidade, a relação insulina-carboidrato e qual que é a glicemia-alvo. Porque sem essas 3 informações, não tem contagem de carboidrato. Mais alguma pergunta, pessoal? Enquanto não aparecem mais perguntas, Deise, repete os cálculos novamente. Tem algumas pessoas que entrou agora, assim, um pouquinho atrasadas, e acredito que perdeu um pouquinho. Então, vamos lá. Bolos de correção, corrigir a glicemia, tá? Bolos é o total de insulina. Quando eu faço o teste e tenho uma glicemia daquele momento, porque o teste que a gente faz na glicemia é a glicemia do momento, tá? Não é uma glicemia passada. Então, a gente vai tirar dessa glicemia a nossa meta. Então, se deu 200 e minha meta é 100, eu vou fazer 200 menos 100. Eu preciso abaixar 100 pontinhos da minha glicemia. Só que eu falei que uma unidade abaixa X, né, da minha glicemia. Esse é o fator de sensibilidade. Então, eu vou ter que pegar esse 100 e dividir pelo X. Por exemplo, 100 dividido por 50, onde 50 são os pontinhos que uma unidade vai abaixar da glicemia.
E aí eu tenho o total de insulina daquele momento, né, para corrigir a glicemia. Que aí eu coloquei aqui o exemplo, falando que ninguém é igual a ninguém, tá? Então, o mesmo 220 que pode dar para uma pessoa que tem uma meta de 100 e um fator sensibilidade de 30, vai precisar aplicar 4 unidades. Só que se eu tenho uma outra pessoa com 220 de glicemia também, mas uma meta de 120 e o fator sensibilidade de 50, só vai aplicar 2, tá? Então, só retomando, 100 de meta e 30 de fator sensibilidade. Eu vou tirar 100 do 220, aqui na continha. 100 é minha meta. Menos o 220, eu preciso abaixar 120 da minha glicemia. Esse é o que está a mais. E aí eu vou dividir, aliás, por 30 e vai dar 4 unidades. Se for 120 a meta, eu vou tirar de 220 esse 120, que vai dar 100, certo? E dividir 100 por 50, 2 unidades. Ok? Ficou fácil de entender? Para o bolo usar alimentação, é o total de carboidratos da minha refeição dividido pela relação insulina-carboidrato, que é o médico ou nutricionista que vai dar, tá? Tem casos, até tem tabelas, né, que dá para a gente utilizar com base no peso, mas eu acredito mais que usando as anotações de glicemia, né, as anotações da alimentação, fica muito mais fácil para chegar nesses valores, tá? Eu acho que fica muito mais fiel. Mas, enfim, cada um trabalha de um jeito. E aí eu vou pegar o total de carboidratos da minha refeição. Aqui a gente só tá falando de carboidratos, tá? Eu não coloquei a contagem de gordura e proteína ainda, tá? A gente pode fazer isso numa próxima aula, mas eu quis mostrar o básico primeiro, tá? No almoço, por exemplo, eu vou considerar o arroz e o feijão. Por quê? Aqui o bife, um filé, a gente não vai contar, é uma quantidade pequena de proteína, tá bom? Não vai fazer diferença. E a salada a gente também não conta, tá? E aí eu coloquei numa relação insulina-carboidrato de 20 gramas foi o que o médico passou, a nutricionista, tá? E aí eu vou calcular aqui. 4 colheres de sopa, cada colher de sopa de carboidratos, digamos assim, né? Do arroz, da batata, da massa, tem 5 gramas. Então eu vou fazer 4 vezes 5, 20 gramas de carboidrato só do arroz, ou só da batata, ou só do macarrão, tá bom? E o feijão, uma concha, pensando aqui, uma concha grande, tá? Tem mais ou menos 4 colheres de sopa dentro também dessa concha. Só que para leguminosas, a gente considera cada colher de sopa tendo 3 gramas. Então, pode ser o feijão, pode ser ervilha, grão de bico, lentilha, soja. A gente vai fazer 3 vezes 4, porque 4 é o quanto cabe dentro dessa concha. 3 vezes 4, 12. E aí eu somo para saber o total de carboidratos da minha refeição, tá? Nesse caso, 20 mais 12, 32. E aí eu falei lá em cima que 20 é o quanto uma unidade vai queimar, né, de carboidrato. E isso deu 1,6, tá? E aí a gente vai verificar se a pessoa vai fazer uma atividade física, ela pode aplicar uma. Se a pessoa tem caneta de meia unidade, aplica 1,5. Se ela não está se sentindo bem, se está doente, se a glicemia está mais alta, ela vai aplicar 2 unidades. Ok? Alguém tem dúvida? Falei comigo. Tem algumas perguntas aqui. A fibra entra na contagem de carboidratos? Tá, a fibra, ela é retirada, na verdade. Tá? Por exemplo, você fez o cálculo de fibras, está comendo muita coisa integral e tal, tem muita fibra. Deu 10 gramas de fibra. A gente vai tirar da contagem. Então, usando o exemplo lá do arroz e feijão, faz de conta que é arroz integral e eu vou comer com chia, linhaça, vou colocar bastante fibra e deu 10 gramas, vai, vamos chutar alto. 32 menos 10, 22 gramas no total, tá? Porque fibra é carboidrato, só que não sofre digestão.
tá? Então não vai fazer diferença nenhuma e ainda vai ajudar a reduzir a glicemia. Então a gente tira ela da contagem, tá? Mas é difícil alguém conseguir tanta fibra assim, né? Mas pode acontecer. A Roselaine está pedindo para você ensinar a corrigir a glicemia e já fazer a alimentação junto com uma única aplicação. Como assim? Eu acho que ela É o bolos correção junto com o bolos alimentação. Aplicar a insulina junto. Você tem que corrigir a glicemia e Isso. Então, aí calcular o carboidrato da alimentação. tá. Aí, na verdade, você vai fazer uma conta, depois a outra e somar os dois resultados. Tá? É bem tranquilo, na verdade. Aí entra no que eu falei, você vai preparar digamos assim, faz toda a conta do carboidrato, termina de preparar, coloca mais insulina, ou você pode fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Então, deu 4 unidades e a dose de carboidrato deu, 2, porque eu vou ficar assistindo o filme. Aí eu vou fazer 4 mais 2 e aí eu vou aplicar 6 de uma vez, tá? Eu não preciso ficar me furando diversas vezes, porque ninguém gosta disso, né? E também, Daisy, vai aplicar 6 unidades referente ao bolos correção e ao bolos alimentação, na mesma hora, 15 minutos antes da refeição. Isso, 15 minutos antes, porque é o tempo que a insulina vai começar a agir. E de preferência, 2 horas depois do início da refeição, faz a checagem de novo para poder ver se deu tudo certinho. Isso. E aí é a parte, né, como é que eu vou saber se eu tô fazendo tudo certo? É anotar mesmo, checar a glicemia e conversar com a Nutri, conversar com o médico, para ver se tá tudo certo mesmo e se não precisa fazer nenhuma alteração. Uhum. Daisy, e relacionada aqui, eu já respondo aqui uma pergunta que surgiu relacionada a isso. Isso é com a Novo Rapid, né? Novo Rapid, uma log que precisa com 15 minutos. E a Fiasp, que só precisa de 5 minutos. Como ela age mais rápido, como está podendo fazer isso também? Aí a Fiasp dá para aplicar na hora, tá? Só que entra naquilo que eu falei. Ela age em 1 hora. E se você come um alimento que vai demorar até 2 horas, né? Que é o tempo de digestão do carboidrato, ela vai acabar antes de acontecer a digestão, tá? Então, ou teria que aplicar 2 vezes ela, ou teria que ver com o médico, com a nutricionista, qual a melhor forma, tá? Mas ela age bem rápido, então aplicar na hora que for comer, não tem problema. Tá? Isso a Fiasp, tá, gente? As outras espera 15 minutos. A Fiasp é a ultra rápida, né? Isso. Ela é rápida para agir, rápida para sair do organismo, entendeu? Uhum. Uma pergunta aqui da Carla Ferreira qualquer tipo de salada, a gente não conta o carboidrato? Então, de que salada a gente tá falando? Porque assim, se for uma salada de folhas, não conta. Tá? Se for considerar, tipo, abobrinha, berinjela, essas opções assim mais... Agora. não precisa contar, na verdade. É que tem aquele mito, né? De tudo que vem debaixo da terra, a gente precisa tipo, eliminar ou não consumir pouco. Só que assim, ninguém vai comer, tipo, 3 cenouras de uma vez. Né? Então, eu acho que... Daisy, um momentinho. Girlene, eu pedi fechei. para desligar o áudio. Tá. Então, ninguém vai comer em grande quantidade, né? Então, eu acho que isso precisa ficar claro, tá? Só vai contar se for em grande quantidade, senão não precisa, tá? Batata, mandioca, entra junto, não sei se mandioca entra para todo mundo, mas enfim, aí entra junto com arroz, por exemplo, aí sim é um carboidrato, tá? Mas se for outras opções de salada, não tem problema, tá, Carla? Desde no caso, então, da beterraba, cenoura, batata inglesa, que o pessoal gosta de fazer salada, né? Salada... A batata conta.
Batata inglesa. Isso, ela conta. Qualquer batata conta. Isso. Então não vai contar a beterraba ou a cenoura. Não. A Marcele, ela está falando aqui que aplica a quantidade certinha da contagem, de acordo com a médica, mas mesmo assim está dando hipo. Será que a basal que aumentou? Não sei. Aí, isso é muito específico, gente. Teria que ser em consulta mesmo. Mas assim, o que eu posso chutar aqui é que seja uma basal mesmo que esteja mais alta, né? Mas se a contagem tá, tipo, ok, a contagem do carboidrato, pode ser a sensibilidade que esteja alterada também, não só o basal. Então, assim, eu teria que avaliar direitinho, né? Considerar todos os cis, né? Pra gente conseguir chegar na real causa do problema, tá bom? É Porque em ela consulta. falou que aumentou a basal essa semana. Pode ser isso. Mas eu realmente não posso dizer o que que é sem conhecer todo o histórico, né? A Roselaine está perguntando aqui que a relação insulina-carboidrato ela é de 1 para 30. Qualquer valor abaixo de 30 não aplica? Depende. Nesse caso, tipo, deu 28 gramas, deu 25, né? Eu aplicaria, tá? Porque não aplicar e, tipo, deu 28, tá muito perto. Então, a chance de ter uma hiper depois é muito grande, tá? Então, depende da quantidade, tá? Se der nessa faixa acima de 25, eu acho que já dá para aplicar sim, tá? Se for criança e tá super agitado, aí não aplica não. Depende, gente, depende muito de cada caso, aí tem que ver direitinho. Por isso, Daisy, que é importante para a pessoa que tem diabetes o controle glicêmico anotado. Não é o controle glicêmico que está na minha cabeça, que eu vi aqui e depois eu esqueço. É importantíssimo quando você for no seu médico, né, o endocrinologista ou nutricionista, você possa estar levando esse controle glicêmico, esse diário glicêmico, tá? Com o que está acontecendo com você após cada refeição. Porque analisando assim, né, você vai conseguir se achar, vai conseguir evitar hiperglicemias, vai conseguir evitar a zipo também, né? Porque os dois extremos são prejudiciais para a pessoa com diabetes, né? Então, o controle glicêmico, eu sempre falo lá na nossa jornada, né? É importantíssimo. É a chave para a saúde da pessoa com diabetes, né? Então, a gente precisa prestar atenção, precisa gastar mais tempo, investir mais tempo nesse controle, para que a gente consiga achar um equilíbrio. Não é maravilhoso quando você que tem diabetes, sua glicemia está tudo certinha, né? Você não está sentindo nada, porque o seu corpo entrou em homeostase, né? Entrou em equilíbrio. Então, vamos buscar ter esse controle glicêmico assim, rigoroso. Sabe, se você pode fazer 4 tomadas por, né, 4 medições por dia, 6 medições por dia, faça. Se não, faça 2, mas faça. Veja onde que você está sentindo alterações e faça aquela medição de glicemia para que você possa ter como se conduzir melhor no processo. Afinal, você que é a pessoa com diabetes, é o ator principal dessa novela, que é a sua vida. Eu falo para os meus pacientes o seguinte: você precisa estar realmente dirigindo a sua vida. Porque às vezes as pessoas querem depender de outras pessoas, né? Mas a pessoa com diabetes, ela precisa entender o processo. Ah, mas eu acho muito difícil, eu não vou querer aprender a contar carboidrato. Você precisa ser o piloto da sua vida, né? Então, assim, aqui tem muitas mães, né, de DM1, mães de criança, né? À medida que a sua criança for crescendo, vai passando para ela como é que funciona. As crianças aprendem, porque tem crianças que descobrem a DM1 ainda quando bebê.
E à medida que ela vai crescendo, ela vai amadurecendo também para aquela situação que já é cotidiana para ela. Não é verdade? Então, assim, o controle glicêmico é fundamental. Muito boa aula, Deise. Amei, minha Obrigada. professora. Tem mais outra pergunta aqui. Eu só queria falar uma coisa aqui. A Marcele, ela tinha comentado antes, lá em cima, que o filho estava descontrolado com hiper, e aí foi na médica segunda, e aí que ela fez esse aumento da basal e começou a ter hipo. Deixa eu só falar com ela que se tá fazendo tudo certinho e tal, pode ser a sensibilidade que tem que ser ajustada, tá? Mas marca com uma de nós aqui, vamos tentar controlar melhor essa glicemia dele, ajustar a sensibilidade, contagem, ver direitinho, para o seu filho ficar bem, tá? Nem hiper, nem hipo, que é o ideal. Próxima, vamos lá. A outra pergunta que tem aqui é o famoso emocional, que vocês nutricionistas, o que nos dizem, né? Ele altera ou não as glicemias? Porque ontem ela perdeu uma pessoa muito querida e disse que está impossível hoje de controlar a glicemia dela. Né? Ela disse que está muito triste, teve uma hiper e uma hiper de, não, acho que ela colocou errado aqui. E não, está tendo uma hiper de 312 e outra de 199 e diz que está tendo muita hiper, que não consegue encontrar outra solução. Tá. Primeiro, meus pêsames, tá? Pela sua perda, sinto muito. E assim, quando a gente tá triste, né? Quando a gente dorme mal, quando a gente tá resfriado, alguma coisa assim, o nosso corpo, ele libera hormônios que fazem a nossa glicemia aumentar. Isso é normal, tá? Realmente pode sim ser isso que tá te afetando, ou eu não sei quem que tem a glicemia, a diabetes, né? Mas essa glicemia precisa ser controlada com a insulina. Aí, nesse caso, fazer a contagem seria fundamental, porque se está com uma glicemia de 312, de 199, a gente vai fazer a conta, aplicar a insulina e esperar, tá? Porque realmente altera, tá? E vou te dizer mais, nessa época de pandemia, o fato de ficar em casa, né, atrapalhou muito o controle também, tá? O basal tem que ser ajustado, a gente precisa de muito mais insulina, tá? Então precisa avaliar tudo isso. O ideal realmente é conversar com o médico, com uma nutri que entenda de diabetes, tá? Porque não são todas que entendem. E aí a gente consegue ajustar melhor todas essas questões, tá? Vou te dizer que tem muitas pessoas, assim, que mandam WhatsApp, né, pra gente, tipo, e aí, o que eu faço e tal? A gente responde, porque eu acho que o diabetes precisa ser controlado 24 horas, né? A gente não tem folga. Queria ter, né? Mas não tem. E aí a gente acaba correndo atrás mesmo de ajuda. O que eu acho errado, né? Assim, sinceramente, vou abrir meu coração, mas eu acho errado quando a gente manda em grupos, né? Tipo, todos os nossos problemas, digamos assim, e a gente não tem a parte técnica, entendeu? Não é um profissional te orientando, são pessoas que viveram uma situação e de repente te passa alguma coisa. Mas como profissional, eu não só tenho a condição, como eu também estudei, né? Então, e as meninas, mesmo que não tenham diabetes, elas estão estudando e muito, né? Eu vejo todo dia me mandando perguntas também, né? Querendo saber como que é o dia a dia mesmo de quem tem diabetes. E eu sei que essa questão, né, de perder um parente querido, né, de perder alguém é horrível, tá? Eu já passei por essa fase. Inclusive, o meu diagnóstico veio depois do falecimento do meu avô. Então, isso sim altera muito, tá? Nosso organismo de forma geral. A nossa imunidade abaixa, tá? Então, assim, meu conselho nesse momento fique em casa, tenta se tranquilizar, tenta relaxar para a glicemia ir reduzindo, tá? Não é hora de fazer treino, não é hora de ficar se preocupando muito, porque agora é hora de ficar em paz, tá bom? Um grande beijo para você, Cíntia, fica bem. Ô Deise, uma coisa que eu queria complementar aí nesse caso específico, né?
sentir meus sentimentos também, é de que em alguns momentos é preciso que a gente busque ajuda profissional de um psicólogo, de um terapeuta que possa apoiar, né? Sempre que a gente está lidando bem com uma situação e a gente está tendo resultado favorável, está tudo certo. Mas a partir do momento em que a gente sozinho, né, não está conseguindo ter um bom resultado, chegar naquilo que a gente precisa e deseja, é hora de buscar apoio profissional. Isso eu falo em qualquer área, né? Então, de verdade, a questão emocional interfere, né? Assim como a Deise explicou, todo o nosso corpo, ele interage, né? A gente é um ser, né? Eu chamo de um ser integral. Então, as coisas não são tão divididinhas, né? Tão partidinhas. Então, um hormônio interfere no outro, que interfere no outro. E aí interfere na nossa saúde, no nosso comportamento. Então, se necessário, busque apoio profissional. E nesse período da pandemia, como a Deise colocou, a gente tem oportunidades. Por um lado, está muito desafiador, né, lidar com a situação, mas por outro também a gente está tendo oportunidades que a gente não tinha antes. Então, é possível você buscar apoio profissional, por exemplo, até gratuito, né? Porque hoje existem programas de psicólogos que estão dando suporte para pessoas que tiveram algum problema de saúde nesse período, né? Em relação ao atendimento médico e nutricional, por exemplo, as pessoas hoje têm mais facilidade de buscar um atendimento online, né? As nutricionistas que, em geral, não atendem online, agora estão liberadas estamos liberadas pelo nosso conselho, né, federal para fazer atendimento online. Então, assim, existem hoje inúmeras possibilidades para buscar suporte, para buscar apoio. Então, gente, não fiquem sozinhos, não fiquem ilhados, não fiquem com dúvidas, não fiquem com medo, né? Porque vocês estão participando de algum grupo da jornada, esse grupo é uma rede de apoio, nós estamos também juntos para apoiar vocês. Então, assim, não fiquem sozinhos, né? Aproveitem essa oportunidade que a gente está tendo nesse momento desafiador. E aí, Deise, eu queria emendar aqui com uma pergunta, que diabetes tipo 2 também faz contagem de carboidrato? Eu não vi essa pergunta rolando, né? E não sei se já está aí, depois que eu não estava olhando aqui as perguntas, e é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente também tocar aqui. Sim, na verdade, apareceu essa pergunta. Apareceu, eu não tinha nem visto. Foi. A contagem, ela ajuda qualquer pessoa, tá? Inclusive, para algumas pessoas que querem emagrecer também ajuda, viu? Para o tipo 2, a gente trabalha com uma dose, digamos assim, de uma quantidade de carboidrato, né, para cada refeição. E aí, a pessoa ficando dentro, né, dessa quantidade, ela acaba não tendo muita alteração na glicemia, tá? Então, por exemplo, eu posso falar para uma pessoa, olha, no almoço você precisa ficar entre 20 e 30 gramas de carboidrato. E aí ela vai fazer a contagem, ficar entre 20 e 30 e vai ficar tudo bem. Entendeu? A glicemia dela vai subir normal, como qualquer glicemia, tá? Vai subir um pouquinho e depois vai abaixar e vai ficar num nível ok. Depende muito da da medicação que a pessoa usa, da atividade física que ela faz e o horário da atividade física, tá? E como que tá o sono dela, enfim, aí nós temos as outras questões, né? A questão psicológica também, se está em depressão, isso pode atrapalhar. Mas a pessoa que tem diabetes tipo 2, ela consegue sim fazer uma contagem, né? E ter essa tranquilidade, né? Digamos assim, com o tratamento também, tá? Deise, tem uma pergunta muito interessante aqui que acabaram de fazer. A Marcele perguntou: toda Nutri pode me ajudar com a contagem? Não é toda.
Não. É isso não, Marcelo. Não. Importante é ver a pessoa. Não tô vendo ninguém tá me vendo, não tô falando nada com ninguém. Fecha Acho que o tem áudio aí. áudio. Pessoal, fecha o áudio, por gentileza, porque senão atrapalha a gente aqui. Pronto, acho que fechou. Então, não são todas as nutris que entendem de contagem, infelizmente, né? Ainda é um tema bem difícil, tá? Porque na faculdade a gente não aprende isso, tá? Então, só vai saber fazer a contagem quem realmente foi atrás, estudou, né? Como nós, né? As diabetes nutris, que a gente foi atrás, a gente tá estudando e tal, sabe? Vai buscando conhecimento e geralmente a gente coloca, né? Quando divulga o nosso perfil, alguma coisa para atendimento, a gente fala que atendemos pessoas que têm diabetes e fazemos a contagem de carboidrato, tá? O fato de só atender diabetes não significa que essa pessoa sabe contagem de carboidrato. Inclusive, eu já fui em uma que ela falava que atendia diabetes e tal, e eu descobri que era só tipo 2, mas ela não tinha falado isso, né? Eu cheguei lá e falei, então, sou tipo 1, uso bomba e tal. Ela falou, não, não trato. E aí eu falei, e aí? Bem legal, né? Então, assim, é bem chato essa situação, então procure sempre perguntar antes se a Nutri atende realmente pessoas do tipo 1 ou do tipo 2 que querem fazer a contagem, tá bom? Sempre quando for ligar ou mandar um WhatsApp, enfim, já pergunta. Ela faz contagem de carboidrato? E tira essa dúvida antes de agendar a consulta, tá bom? Só complementando aqui, que foi a mesma que perguntou, a Marcele, que ela disse que a médica do filho dela não é da mesma cidade, então precisava de alguém mais pertinho. Marcele, eu vou te dar uma dica. Estamos na era da pandemia, onde surgiu a telemedicina, certo? Nós estamos disponíveis fazer atendimentos online até 31 de março, se eu não me engano. Então, se na região de vocês não possuir nutricionistas especializadas em diabetes, a telemedicina veio para quebrar barreiras, quebrar distâncias e estamos disponíveis a qualquer um de vocês que precisarem da gente, tá bom? Então, no momento, assim, ainda são poucas, agora que está surgindo mesmo à tona, nutricionistas especializadas em diabetes, a Deise já atua um tempo, mas ela é prova disso que ainda são poucas, né? E é por esse motivo que a gente quer expandir esse projeto da gente, Diabetes Nutri, por conta disso. Porque ainda são poucas as nutricionistas que atendem especialistas em diabetes e a gente quer levar isso para ter pelo menos, no mínimo, milhões de nutricionistas em cada estado. Então, a telemedicina veio para quebrar a barreira. E corrigindo, a gente atende até 28 de fevereiro, tá, gente? Não é 31 de março. Foi um errinho. Errinho de Mas data. muito provavelmente, né, a gente tem lutado e contado que o Conselho estenda ainda esse prazo. Né? Então, Marcele, só um recadinho. Marcele, deixa o contato deixa um direct para a gente lá no nosso Instagram, @diabetes.nutris, que a gente vai redirecionar você para uma de nós, tá bom? Qualquer pessoa que quiser agendar uma consulta com a gente, fala no direct que a gente redireciona, tá? Amanda. Achei interessante que está perguntando, uma pessoa perguntando, não lembro quem, se é preciso ir ao endocrinologista, né? Ou se só o nutricionista é suficiente. Foi a Adelinda. Se há necessidade de procurar endocrinologista. Ela até fez outra pergunta também, sim. Ela fez uma pergunta mais em cima, tá, Amanda? Mas da Marcele. Eu vou juntar aqui as duas que eu tô vendo a pergunta dela, já falo. Ela tinha perguntado antes que orientação se dá quando a glicemia está 104, não desce, e se isso indica que já está correndo risco de ser diabética, porque o pai foi pré-diabético após os 65 anos. Então, nesse caso, Adelinda, eu orientaria sim procurar um endocrinologista,
tá? Para já ver o que está acontecendo, porque o diagnóstico do diabetes, quem dá é o médico, tá? Então, foi lá, o médico falou, olha, tem risco sim de você ter diabetes. Aí você corre para uma de nós, né? Vai para alguma nutri e reverte esse quadro, tá? Nesse início, né, essa glicemia de 104, a gente consegue reverter, tá? Então você consegue aí viver muito mais tempo sem desenvolver o diabetes. Isso não quer dizer que lá para os 70 anos, né, não vai desenvolver um tipo 2, mas a gente consegue prolongar o tempo sem diabetes, tá? Que eu acho que isso é bem legal. Verdade, né? E só complementando, né, Daisy, que nesse nível de 100, né, 101 até 125 já é considerado, né, de acordo com os exames laboratoriais, um pré-diabético, né? Então, aí é que a gente tem que cortar o mal pela raiz, para que isso não continue aumentando, porque vale lembrar que a diabetes ou diabetes é uma doença silenciosa. Ela não fica mandando recado. Você não sente um problema renal e vai ver está com a doença renal do diabetes. Você não sente que sua vista tá ficando fraquinha, daqui a pouco você está com a retinopatia diabética. Então, é preciso cuidar logo no começo. Então, detectou, está com 104, procura ajuda, vai no médico, né? O médico vai solicitar exames, depois vai te encaminhar para um nutricionista, tá? E você vai se cuidar. O importante é ter o controle, tá certo? O controle glicêmico. Isso. E aí, mais uma coisinha, né? Uma coisa que eu vejo muito é o pessoal reclamando que geralmente não atendemos convênio. O convênio, ele não direciona o atendimento, tá? Então, a gente vai ter que atender todos os tipos. E todos os tipos de coisas, tá? Desde câncer até emagrecimento, tipo, qualquer coisa. E aí, quando a gente se especializa numa área, por exemplo, eu só atendo diabetes. Então, se você chegar no meu consultório, é só diabetes. Aqui tem tudo do diabetes, tá? Inclusive, eu tenho kit de hipoglicemia, eu tenho aparelho para fazer teste, né? Eu tenho tudo focado para o diabetes. Quando chega alguém aqui para emagrecer, é tipo um caso específico, sabe? Ou quer emagrecer para não desenvolver o diabetes, né? Alguma coisa assim. Mas acaba sendo um atendimento muito personalizado, muito diferenciado. E aí, o que a gente faz? Se o seu convênio fornece reembolso, a gente faz a notinha fiscal, faz um recibo, e com o encaminhamento médico é possível sim pedir esse reembolso, tá? Todo o meu tratamento eu faço particular e peço reembolso, ok? Aí você pode verificar com o seu plano de saúde. Porque eu vejo muita gente falando, ai, não vou porque é caro. Pergunta. Às vezes nem é tão caro assim, você está imaginando coisa e você pode ter um tratamento maravilhoso e você ficou com medo, né? Então, assim, eu tive muito tempo, eu falo que é um sabotador, né? Um sabotador de dinheiro, porque vinha o monstrinho aqui falar pra mim, Daisy, você não tem dinheiro, você não vai conseguir passar naquele médico maravilhoso, você não vai conseguir ir naquele vascular, meu vascular é tão ótimo, gente. E eu vou lá, não pago nada, o dinheiro que eu recebo de reembolso, eu pago a consulta e tá tudo bem, entendeu? E eu tenho um atendimento maravilhoso, tá? Eu quero que vocês deixem de pensar nessa questão financeira e pensem na saúde, tá bom? Eu não tô aqui falando, tipo, a consulta é cara, marca aqui comigo que eu quero seu dinheiro. Não, relaxem, tá? O nosso foco muito maior, inclusive a gente atende muito, acho que de graça até, né, para tentar ajudar mesmo. O nosso foco é a saúde, é a vontade de ver as pessoas vivendo bem, né? E eu acho que isso é o que vale, né? Me digam aí se eu estiver muito errada, mas todas nós queremos isso. Eu tô aqui de graça fazendo, né, uma super aula que eu passei a semana inteira planejando, fiquei mega ansiosa também para mostrar e tal. Então, assim, eu não quero que vocês sintam medo de perguntar coisas, ou que vocês achem que, não vou passar porque tá muito longe da minha realidade, qualquer coisa assim, tá? Não se deixem enganar, não se prendam a esse sabotador para poder cuidar da saúde, né, gente?
Nosso intuito é esse, é de ajudá-los. Ô, Então, ô sim. Deise, eu queria fazer um comentário que só voltando aqui na questão da contagem de carboidrato, porque me bate uma preocupação quando a gente fala assim de corrigir, né, e etc., que é a pessoa fazer uma alimentação não tão saudável e compensar isso com a correção de carboidratos, né? Então, assim, lembrando que nós estamos muito focados na qualidade de vida, na saúde dos nossos pacientes. Então, muitas vezes a gente vai trabalhar primeiro para que esse paciente tenha uma alimentação mais saudável e depois que ele entre com contagem de carboidratos, ou, dependendo da situação, a gente vai entrar com contagem de carboidratos de uma vez. Isso é muito individual, né? E que a gente vai sempre prezar por uma qualidade de vida, pela saúde, tá? Porque assim, eu fico preocupada, às vezes a pessoa acha, então eu posso ir lá, né, ficar à vontade. Como hoje, uma pizza, amanhã um sanduíche, depois da manhã, e aí vai, né? Não estou dizendo que nunca possa fazer isso, porque todos nós, né, somos humanos, mas o que for o nosso hábito, né? Eu estou dizendo do hábito alimentar. Hábito é aquilo que eu faço todos os dias, é aquilo que eu faço como minha rotina, diferente daquilo que eu faço de vez em quando, né? Daquilo que é eventual. Uhum. Inclusive, foi uma coisa que eu falei no comecinho, Paty, que quando a minha médica falou pra mim, pode fazer contagem, ela me jogou no mundo sem orientação. E eu engordei 10 quilos. Na época, eu não sabia de nada, né? Então, é aí que eu corri atrás para estudar e tal. E assim, 10 quilos a mais, eu fiquei com resistência à insulina. Então, assim, foi uma época bem difícil para mim. E claro que eu fiquei chateada, porque eu não tive acompanhamento nenhum, isso me fez muito mal. E aí hoje é completamente diferente, sabe? É claro que eu vou comer uma pizza, né? Nada é proibido, só que tudo de forma moderada, né? Tudo certinho. Então, isso é importante de falar também, né? A Nutri não é só contagem, sensibilidade, mas também orientação nutricional. Exato. Pronto, gente. Mais perguntas? A Delinda aqui perguntou se tem horário certo do jejum, né? Na verdade, Adelinda, a gente orienta 8 horas, porque a chance de ter uma hipoglicemia é muito grande. Então, mesmo que te digam, faça 12 horas, não faça, tá? Até muitos exames, na verdade, eles já estão orientando só 8 horas, tá bom? E vê se precisa. Se for hemoglobina glicada, nem precisa de jejum, tá? Vê direitinho quais são os exames solicitados, que às vezes 6 horinhas, assim, já resolve, tá bom? Informe antes de ir para o laboratório. Tem mais uma pergunta aqui da Tassiana. Ela diz que uma orientação geral de como fazer contagem de gordura e proteína. Não dá para fazer uma orientação geral, não. Olha, o que acontece com gordura e proteína? A proteína é até mais tranquilo, tá? A gente faz 15 gramas, digamos assim, a cada 3 porções, tá? A porção de proteína, a gente considera um bife, um filé e tal, que é mais ou menos o tamanho da palma da mão, tá? Sem contar os dedos, a gente conta só essa parte da palma, tá? Então, se eu pegar 3 mãozinhas, assim, aí eu já preciso considerar 15 gramas. Se eu faço a contagem 1 para 20, eu vou precisar comer 4 filés, digamos assim, para precisar aplicar uma unidade, tá? Então, proteína acaba sendo mais fácil, né, de certo ponto, só que isso acontece cerca de 2 a 3 horas depois que você comeu, porque é aí que a proteína vai começar a aparecer ali no sangue, digamos assim, tá? É uma porcentagem da proteína que serve de energia e acaba transformando em glicose, ok? Fica meio confuso de explicar, é bioquímica, é muito chato, então vamos direto ao ponto. A proteína, a gente só vai corrigir quando a gente está num churrasco, né? Num evento que acaba tendo muita coisa de proteína. Caso de proteína vegetal, é bem difícil
né, a gente passar muito da quantidade. E a gente já falou aqui que leguminosas a gente considera 3 gramas de carboidrato por colher de sopa. Então, se eu vou fazer um hambúrguer de grão de bico, por exemplo, ele vai ter mais ou menos ali, talvez 21, 18 gramas. Aí eu preciso ver quantas colherzinhas de sopa vão caber ali, tá? Depende muito do tamanho. Mas é muito difícil passar, tá bom? É mais quando a gente vai em churrasco. E a gordura, aí é bem mais difícil. Por quê? Cada organismo funciona de um jeito. Então, eu posso trabalhar entre 10 a 60% da dosagem de insulina. Por exemplo, você foi comer uma pizza de 4 queijos. Aí eu vou aplicar uma unidade. Eu precisaria aplicar meia ou uma unidade de novo, sabe? Tipo, eu tenho que ver, depende muito. A gordura, ela é bem mais chatinha, tá? De fazer essa correção, porque cada organismo funciona de um jeito, tá? Então, aí a gordura a gente teria que conversar com o Nutri, ajustar. Tá? Vou jogar aqui, mas tem que ver com o Nutri, tá? Que isso fique bem claro. Mas o que eu faço, Daisy, eu como pessoa com diabetes, tá? Como paciente, eu acabo fazendo 50%. Então, se eu apliquei 2 unidades, 3 a 4 horas depois, eu vou ter que aplicar uma unidade, tá? Para corrigir a gordura. A gordura, ela vai aparecer no organismo cerca de 3 a 4 horas, e isso também é muito individual, tá? Eu faço 3 horas. Mas tem criança que eu tenho que aplicar 4, 5 horas depois, tá? Então não dá para eu simplesmente jogar uma informação, né, e sair correndo, porque isso é bem difícil a gente acertar com cada pessoa. Então por isso que a gente começa pelo básico. Vamos ali no carboidrato. Depois, vai comer uma pizza, tal? Meu, me liga, manda mensagem que a gente vai fazendo ali o que der mais certo, tá bom? Eu acho que deu um geralzão, né? Sim, aí por que, né, nós precisamos saber, já está acabando a aula, tá, gente? Por que nós precisamos estar preocupados principalmente com o carboidrato? Porque 100% do carboidrato que você consome se transforma em glicose. Sim. De 30% a 60% da proteína que você come se transforma em glicose. E de 10% a 30% da gordura que você come, até 5 horas depois vai estar se transformando em glicose. Então, qual que é o nutriente, qual que é o macronutriente mais importante? Carboidrato. Então, se você consegue ajustar a contagem de carboidrato, as outras vão ficando mais fáceis. Principalmente se você for daquela que está tendo cuidado de anotar sua glicemia antes, de saber o que você comeu, né? Porque aí você vai saber o impacto que teve aquele nutriente na sua glicemia, né? Depois do almoço, depois do jantar, ok?